a Animaseg mesmo. Hoje, aí entrando na Animaseg, né? Animaseg, o que é a Animaseg? A Animaseg, ela foi criada em 78. 78. E eu entrei na Animaseg a partir de 93, ou seja, ela já existia muito antes. Ela foi criada para defender os interesses dos fabricantes de equipamento de produção individual lá atrás. Se você lembrar, 78 foi o ano que foi criada também as NRs. Certo. Então é histórico. A Animaseg foi criada bem no ano que foram criadas as normas regulamentadoras. Uau! Como que surgiu, você sabe me dizer, a Animaseg em 78, como que foi a formação dessa instituição? Uma reunião de fabricantes, a maior parte deles, as empresas nem existem mais hoje, né, porque foi lá atrás. Mas o Bruin, por exemplo, que trabalha na BSB... É um dos que nós vamos convidar para conversar aqui. O Bruin foi orador na inauguração... Só para você... Sério? Na inauguração 78? da Animaseg em 78, em Minas Gerais. Ô, louco! É mesmo? Você lembra que o pai dele era uma pessoa muito forte na área, um advogado muito forte na área, e ele foi lá falar sobre EPIs na fundação da Animaseg em Minas Gerais em 78, abril de 78, 15 de abril de 78. Rapaz. E tem fundação ainda lá em Minas Gerais ou como que está centralizada em São Paulo? Não, a Animaseg ela é nacional, né? Então cobre também Minas Gerais, mas a sede está só em São Paulo. Legal. E aí, em 93, como que surgiu a sua entrada lá? Como eu disse, eu fui um dos fundadores da Associação de Material de Defesa. De defesa. E lá pelas tantas me convidaram para eu sair da empresa que eu estava, que era a IG Telefunk, que depois virou Citeltra, mudou o nome, né? Eu fui convidado pelo pessoal porque eram todos os donos das empresas, e eu era o único que era índio, né? Era gerente da empresa. Aí eles me convidaram para eu sair na época já não era mais Telefunk, era Citeltra, que a parte de telecomunicações passou a se chamar Citeltra, mas era da Telefunk. Me convidaram para ser o gestor da BIND. A BIND, e por um acaso, essa associação. E por um acaso, um dos associados era a Dräger, que é da área de segurança. Perfeito. O presidente ele virou presidente da Animaseg e me convidou para que eu fosse o gestor da Animaseg. Entendi. E aí eu falei para ele, olha, como eu estava na BIND, né? Eu falei, olha, você tem que contratar minha empresa, que sou eu mesmo, né? E aí eu posso prestar serviço para os dois. E desde então eu comecei a participar da Animaseg em 93, em 96 nós sugerimos a criação do CB32. E aí, aí em 93 você veio a ser integrado na Animaseg, mas como que hoje é composta? Pode repetir, Animaseg significa? Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho. Certo. E qual que é a função hoje da Animaseg? Hoje no Brasil, existe alguma outro órgão, alguma outra instituição que é similar à Animaseg? Como que funciona? Não, na área de equipamentos de produção individual, de fabricante de equipamento de produção individual, nacional só existe a Animaseg. Só a Animaseg. Nacional. Tá. Agora, são funções diferentes. Existe um sindicato em São Paulo. Sindicato? Existe um sindicato com a finalidade... O sindicato tem finalidade diferente do que uma associação, né? Existe um sindicato em São Paulo, também é o único estado onde existe sindicato, esse sindicato patronal, né? Ah, tá. Então, no Brasil só tem a Animaseg, que defende os equipamentos de produção individual, os fabricantes, né, é a Animaseg, e os importadores e distribuidores é a Abraseg. Tá, mas hoje qual que é a função da Animaseg no país? Qual que é a finalidade dessa associação? Vamos lá, qualquer associação de classe, a finalidade é defender os interesses dos fabricantes de equipamentos de proteção. Certo. Então, ela foi criada para isso. Só que durante os anos a gente vai ampliando as suas atuações. Então, por exemplo, a Animaseg hoje, primeiro ela... vamos dizer, 60% dos CAs são certificados de aprovações, sim, que são emitidos, são encaminhados pela Animaseg. A gente tem uma equipe lá que trabalha com isso, inclusive quem comanda essa equipe que faz os CAs
é a Dulcineia, né? A Dulcineia tem 34 anos de Animaseg, é mais velha do que eu. Quando eu cheguei, ela já estava lá. Sério? Nossa, eu tive prazer de falar com ela já. Então, ela e a equipe tem muitos anos de acompanhamento de todas as regras para tirar o CA, tudo. Então, eles têm bastante experiência. Então, muitas empresas usam, até empresas grandes usam a Animaseg para encaminhar, porque já sabe todos os macetes, todas as características de cada EPI, porque são muitos EPIs, né? Então, e são várias normas que têm que ser seguidas. Então, elas já, como elas estão no dia a dia só fazendo isso, então elas têm uma experiência muito grande. Então, isso é uma das funções da associação. Certo. Outra função da associação é defender os interesses e participar de tudo que tem a ver com EPI. Então, por exemplo, lá atrás, quando foi feita a revisão da NR6, a Animaseg participou ativamente da revisão que foi feita em 2001. Em 2000 isso aí começou até um pouco antes disso, de 2001, quando se pensou em colocar alguns EPIs, né, o ideal era, na época se pensava, né, colocar todos no sistema Inmetro. Certo. Então a Animaseg estava lá, foi em todas as reuniões do sistema Inmetro e depois precisou mudar a NR6. A motivação de fazer a revisão lá em 2001 foi para poder a NR6 aceitar o sistema Inmetro. Então foi colocado lá que aceitaria o sistema Inmetro. Entendi. E depois em 2009 saiu o primeiro RAC, né? RAC é o requisito de avaliação de conformidade de Inmetro para luvas cirúrgicas. Certo. Depois saiu para capacetes. No final foram 5 linhas, né? Alguns falam que são 6, mas na realidade eu tenho 2 que eu considero uma. Então, primeiro saiu luvas cirúrgicas não, vou chamar de hospitalares, que são as cirúrgicas e as de procedimento. É por isso que você já fala 2, eu falo que só. ano? Isso aí foi em 2009. 2009. Aí em 2011 saiu a de capacetes, os requisitos de capacetes. Depois, em sequência, saiu de luva para risco elétrico. Depois de risco elétrico saiu a PFF. E depois equipamento de trabalho em altura. Até 2015 foram todas essas... Então são 6, 5. Se você juntar a luva hospitalar como cirúrgica ou não cirúrgica, então são 5. Mas se você separar, são... E hoje são 5 racks. São 5 racks que, no caso, se refere à questão de que tem que ter esses EPIs, tem que ter em metro. Isso. Só que isso agora já está mudando de novo. Né? Tá, só um minutinho. Deixa eu falar para o pessoal que está nos assistindo por que a gente chamou o Raul. Pessoal, o objetivo do EPIcast é nós termos, por isso que a gente fala EPIcast Universidade do EPI. Porque a gente quer saber desde os primórdios, para você que tem já bastante experiência, de repente não conhece esse conteúdo, né, Mazinho? Isso. Essas histórias. Então a gente quer fazer o quê? Chamar convidados aqui semanalmente, onde a gente vai fazer uma linha do tempo. Né? Então, essa sua experiência, isso que nós vamos falar aqui nem começou, né? Nem começou. Tem bastante coisa. Abrange muitas situações. Para que né? nós tenhamos um conhecimento mais específico, né? Às vezes a pessoa está trabalhando hoje com EPI e nem sabe disso, né? E então é isso que a gente, né, procura fazer. E pessoal, daqui a pouco nós temos já, ainda que é lançamento, nós temos um quadro que chama, Mazinho, como é o nome do quadro? Pode não. Pode não? Pode não. Depois a gente vai tentar entender por que não, né? A gente vai colocar primeiro uma figura lá e vamos tentar aí. Não é podcast, é pode não. Pode não é podcast, é pode não. Ô, mestre, então... Não, mas eu estava falando... Sim. Então a Animaseg está envolvido em tudo que envolve o EPI, Inmetro, Ministério do Trabalho... Mexeu com o EPI, mexeu com a Animaseg. Mexeu com a Animaseg e a gente está sempre defendendo. Como passa o tempo, a gente cada vez tem mais experiência. É por isso que nós sugerimos a criação do CB32, que precisava reunir num comitê só todas as normas. Então, tudo, respondendo à primeira pergunta, né? Sim. A Animaseg ela se envolve... Qual a finalidade da Animaseg, então? Em tudo que tem a ver com EPI, a gente se envolve. Estava contando a história Posso continuar depois do EPI, que isso que eu falei... Pode continuar. Agora vai mudar. Mas
Por exemplo, em 2012, nós, trabalhando junto com a Apex, nós estamos trabalhando para exportar EPIs. O que é a Apex? Apex Brasil, né, é a agência brasileira de apoio à exportação. Então, nós temos um convênio com eles que vem sendo renovado desde 2012 para que as empresas brasileiras, a promoção comercial das empresas, dos EPIs brasileiros para exportar. Então, nós estamos trabalhando desde 2012 com o Brazilian Safety. Nós temos uma seção só de Brazilian Safety lá e a gente está fazendo Brazilian Safety seria... a área de segurança brasileira, né? Tá. É o nome que nós... Uma marca, porque a Animaseg... Dentro da Apex, é isso? Só é um convênio Apex Animaseg. Certo. E o convênio Apex Animaseg nós denominamos como Brazilian Safety. Então, quando a gente para exportação. Então, quando a gente vai para exportação em feiras, participamos em várias feiras, a gente faz rodadas de negócios, tanto lá quanto aqui. Quando é lá, a gente leva os empresários para lá. Quando é aqui, a gente traz possíveis interessados para o Brasil. Agora, na FISP, nós vamos trazer várias pessoas, tudo com recursos da Apex e das empresas. É uma parceria, 60% Apex, 40% as empresas que participam. Para fortalecimento da exportação, um grupo, né? Na realidade, não é só fortalecimento, porque o Brasil sempre exportou muito pouco EPI. Então, é criação de mercado mesmo na área de EPIs. Nós nos focamos desde 2012 até hoje. O nosso foco sempre foi a América Latina. Certo. E a gente participa de algumas feiras assim na Alemanha e tal, porque os nossos clientes também vão nessas feiras. Então, para nós é importante estar lá. E agora nós vamos ter um que a gente chama... A Apex é todo um sistema bem montado. Nós vamos ter um ranqueamento de mercados, que na realidade é o seguinte: nós sempre estivemos focados na América Latina. O mercado americano, o mercado europeu, não nos interessa. E aí nós começamos a perceber... É uma pergunta, né? Nos interessa? É uma pergunta. Não nos interessa? Então, nós começamos a perceber que existem oportunidades muito boas, principalmente agora... Eu vou falando de um assunto, já vou mudar. Principalmente agora com a pandemia. Não, fica à vontade. Principalmente agora com a pandemia, sim, onde a gente sabe aqui que a nossa concorrência maior são os produtos asiáticos, né? Perfeitamente. E não só a China, mas a Malásia, tem vários países, dependendo do produto, e esses produtos sempre entraram no Brasil com valores muito baixos. E a mesma coisa no mundo inteiro. Então, concorrer com esses países em alguns mercados fica muito difícil. E com a pandemia, nós tivemos uma feira agora na Alemanha, agora no final do ano passado. Aliás, foi a primeira feira que foi feita depois da pandemia. Depois da pandemia. A gente vai falar de pandemia também, porque com certeza a Animaseg foi muito procurada por conta da questão da proteção respiratória, né? Mas vamos chegar lá, prossiga. Mas o que nós observamos, que os europeus, por exemplo, nós fomos participar da AMAISA, que é a maior feira do mundo, né, de EPIs, né? E é só EPI, igual como só se fosse EPI. A FISP aqui no Brasil. Isso, só mas EPI. é lá na Europa. Na Alemanha. Na Alemanha. Né? Na Alemanha, em Düsseldorf. Nós fomos participar, mas o nosso objetivo como eu falei, como o nosso foco é América Latina, é que o pessoal da América Latina que vai para lá tem que ver que nós estamos competindo, que nós temos produtos e tal. E aí nós observamos que os europeus perguntavam assim: escuta, esse produto aqui é fabricado aonde? Ele falou: não, é fabricado no Brasil. Então eu quero saber quem eu quero comprar. Aí vem o outro: o que é? É fabricado onde? É fabricado no Brasil, porque eles não queriam mais produto... Eu estou chamando asiático, mas é produto chinês. Sim. Eles estão querendo alternativas aos produtos chineses. Isso é uma oportunidade que começa a aparecer para nós, que antes da pandemia não existia, né? Certeza. Antes da pandemia não existia. Então... Estou falando do Brazilian Safety. Sim, então, perfeito. Nós damos todo o suporte para o CB32. Então, hoje existe a Animaseg. Aí, dentro da Animaseg, nós temos a comissão brasileira, que é CB32.
Isso. O CB32, ele é da BNT. Da BNT. Mas toda a infraestrutura é dada pela Animaseg e as reuniões são feitas na estrutura da Animaseg. Certo. Antes da pandemia era tudo físico, né? Agora tem muito que não é mais, a grande maioria não é mais físico, mas continua sendo, nós damos toda a infraestrutura. Aí nós temos a Abraseg junto. A Abraseg, ela é uma parceira, não Ela faz parte da Animaseg. É uma parceira que está junto com a gente lá, mas é uma parceira. Mas ela é dentro da Animaseg? Não. O escritório está lá, a gente compartilha, o escritório com a Abraseg. Mas ela tem, igual a Animaseg, é uma outra instituição, uma outra... É independente. Independente. Outro CNPJ. Outro. Tá. E outra diretoria. Tá. Né? E a Brazilian? O Brazilian Safety não. O Brazilian Safety é um projeto da Animaseg. Ah, ok. Para exportar EPIs. Entendi. Então, é outra coisa. Por exemplo, e nós estamos sempre focados no que vai acontecendo no mundo. Então, por exemplo, uma das coisas que nos preocupa agora é o ESG. Certo. Que muitas empresas já estão sendo demandadas pelos seus clientes, mesmo internacionais, mas até nacionais também, que a empresa tenha um programa de ESG dentro da sua empresa. E isso faz com que nós temos que estar ligados nisso. Então, o que a Animaseg faz? Ela está ligada em todos os aspectos que podem afetar o mercado, a indústria, as normas. Nós estamos... Eu acho que o principal... O que a Animaseg faz? Não, é o CB, é o Brazilian Safety, é o CA. Sim. É também, mas também. Eu acho que o mais importante é representar os fabricantes, né? Nós estamos representando os fabricantes em todos os fóruns onde o EPI é nacionais e internacionais. Nós temos participado até de fóruns internacionais. Existe uma entidade que reúne todas as Animasegs da Europa. Certo. E eles fazem eventos, nós fazemos parte também não da Europa, mas a gente está junto nas reuniões. O que seria